Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Jornal Acontece Agora. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Nos Estados Unidos, como parte da estratégia nacional de vacinar 100 milhões de americanos nos primeiros 100 dias de mandato, o presidente Joe Biden anunciou novas medidas. O presidente americano Joe Biden afirmou que os Estados Unidos terão vacinas para 300 milhões de pessoas até o final do verão no hemisfério norte. São vacinas suficientes para imunizar totalmente 300 milhões de americanos até o final do verão, início do outono. Olha, eu quero repetir, será o suficiente para vacinar 300 milhões de americanos para vencer esta pandemia. Metade das doses será comprada do laboratório Pfizer e outras 100 milhões de doses da Moderna, as duas empresas que tiveram seus imunizantes aprovados pelas autoridades de saúde até agora. Biden prometeu vacinar 100 milhões de pessoas apenas em seus primeiros 100 dias de mandato. E sobre o episódio da invasão no Capitólio no dia 6 de janeiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que mais de 150 pessoas foram denunciadas por crimes federais. A sede do Legislativo americano foi cenário de um verdadeiro caos no início de janeiro, quando houve protesto por parte dos partidários do ex-presidente Donald Trump contra a contagem dos votos eleitorais que confirmavam a vitória de Joe Biden. 5 pessoas morreram. Além das acusações iniciais por crimes menores, como a entrada ilegal ao Capitólio ou conduta desordenada, foram acrescentadas denúncias significativas por crimes graves para a maioria dos 150 acusados. Foram incluídos ataques aos agentes da polícia e obstrução de um procedimento federal. Essas acusações podem acarretar em condenações de 5 a 20 anos de prisão. E as autoridades federais também investigam um grupo de pessoas por uma possível conspiração e insurreição, que pode resultar em até 20 anos de prisão. 3 pessoas já foram denunciadas com estas acusações. Ainda nos destaques internacionais, na Argentina, a região da cidade de El Bolsón tem sido devastada por incêndios florestais. Fortes chamas no sul da Argentina. Mais de 6.500 hectares de floresta nativa têm sido destruídos pelo fogo nos arredores da cidade de El Bolsón, na província de Rio Negro. O incêndio começou no domingo e a origem é investigada pelas autoridades. Mais de 100 brigadistas trabalham junto a voluntários e moradores no combate às chamas, com o apoio de 2 helicópteros e um avião hidrante. A seca, as altas temperaturas e os fortes ventos complicam a contenção do fogo. O incidente afetou fazendeiros e algumas propriedades rurais, ainda que o trabalho dos bombeiros tenha evitado que as chamas chegassem a lugares mais povoados. E aqui no Brasil, continua o alerta para fortes pancadas de chuva na região sul do país. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para essa quarta-feira. A quarta-feira será um dia de alerta para temporais no Rio Grande do Sul por causa do deslocamento de um sistema de baixa pressão. Há risco para temporais e chuva muito volumosa, especialmente nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai, inclusive na campanha gaúcha. A chuva também acontece forte desde cedo na região de Santa Maria e no oeste do estado. Já na região de Porto Alegre, em Florianópolis e em Curitiba, o dia vai começar com sol e as pancadas serão fortes entre a tarde e a noite. Há risco para temporais desde cedo, mas que intercalam aberturas de sol no oeste do Paraná e de Santa Catarina e também sobre áreas do Pantanal de Mato Grosso do Sul. A situação permanece a mesma em quase todo o país. O dia será de sol, calor e chuva isolada entre a tarde e a noite em São Paulo, na região de Campo Grande e nas demais áreas do centro-oeste do Brasil. O tempo fica ensolarado e sem chuva no Rio de Janeiro e não há condições para chuva também sobre as capitais Vitória, Belo Horizonte e no interior do Nordeste. Por causa da circulação de ventos, chove rápido entre Salvador e a região de Natal. O tempo permanece muito carregado na região de São Luís, sobre a capital Macapá e em boa parte do Amazonas. Nas demais áreas do país, o dia começa com bastante sol e chove de forma isolada entre a tarde e a noite. A temperatura mínima prevista em São Paulo é de 20
graus faz 17 graus em Curitiba e 24 graus em Porto Alegre, máxima prevista de 32 graus em São Paulo, 29 graus em Brasília e calorão extremo no Rio de Janeiro com máxima de 38 graus. Sabe aquele medicamento que você usa para melhorar um desconforto ou controlar uma doença crônica? Ele pode ser prejudicial, claro, tanto para as outras pessoas quanto para o meio ambiente se não for descartado da forma adequada. Para evitar casos de contaminação com o chamado lixo hospitalar, o Hospital Universitário de Dourados, do Mato Grosso do Sul, iniciou uma campanha de conscientização para o descarte correto de medicamentos. Está acontecendo no Hospital Universitário de Dourados uma campanha de conscientização dos trabalhadores da unidade e também dos parentes de pacientes sobre a importância do descarte correto de medicamentos. A Comissão de Farmácia Terapêutica está realizando ali a coleta de medicamentos vencidos ou em desuso. Então, promovendo ali um descarte adequado, aqui em Dourados. Então, essa campanha teve-se início a semana passada, no dia 21, e estenderá até na próxima sexta-feira, ali dia 29. O chefe da unidade de dispensão farmacêutica do hospital fala dos principais riscos do descarte irregular de remédios. O foco principal dela estaria relacionada à conscientização dos profissionais, dos colaboradores aqui deste hospital. Então a gente está repassando informações a respeito do correto descarte deste produto. Além disso, a gente também tem a preocupação e, na medida do possível, repassa-se a orientação sobre a questão do cuidado na hora de descarte dos medicamentos, principalmente ali nas pias, nos vasos sanitários. Inclusive, pode acontecer também de ser descartado esse medicamento no lixo doméstico. Então, consequentemente, através dessas condutas, estaria ali contaminando o solo, estaria contaminando o meio ambiente, o lençol freático e até animais. Ele explica ainda que manter medicamentos em casa, em locais de fácil acesso, pode causar acidentes graves, principalmente com crianças. Outro fator preocupante que esta campanha está preocupada em realizar também, em especial relacionada à questão do cuidado na hora de a gente armazenar esse medicamento em casa. A tal das farmacinhas. Porque esses medicamentos, se forem armazenados de maneira incorreta, inadequada, outras pessoas elas podem ter acesso a elas. Então, consequentemente, sem uma devida orientação, um cuidado, pode ocasionar sim reações graves a essa pessoa. Intoxicações ou até levando à morte. Kleber alerta para os riscos da automedicação e da importância de buscar a orientação com um profissional. A automedicação é um problema realmente grave, é um fato que acontece não só aqui, mas no mundo inteiro. Então, daí a importância do farmacêutico. Então, o farmacêutico é o profissional no repasse dessas orientações, tanto relacionadas com a automedicação, o risco, no caso de tomar um medicamento, a maneira correta de tomar esse medicamento, como na própria forma da maneira mais adequada do descarte de medicamento. Após o dia 29 de janeiro, data de encerramento da campanha, as pessoas que tiverem medicamentos vencidos ou sobrando em casa podem descartá-los em qualquer farmácia da cidade. O Acontece Agora fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e eu volto às 11 da manhã com uma matéria sobre o protetor solar, nosso maior aliado na prevenção contra o câncer de pele, uma doença que afeta 185 mil brasileiros a cada ano. Não perca, eu volto em menos de uma hora. Te espero!